18h35, conosco Pedro Zanotti, obrigado pela presença. Obrigado, Guto, pelo espaço, Carlinha, Vigílio. Eu que agradeço por poder estar conversando com você, levando informação para os servidores públicos da Prefeitura de Guarulhos. Tá certo, Pedro Zanotti. Soube que semana passada, não me recordo o dia, se no dia 8 de fevereiro, teve a primeira assembleia da campanha salarial dos servidores públicos. Você pode contar sobre essa assembleia? Isso, Guto. Assim, o STAP, de uns anos para cá, nós temos a seguinte prática. A gente deixa os trabalhadores construir a pré-pauta, né? Eu vou até te adiantando, porque várias pessoas mandaram mensagem, alguns meios de comunicação, falando, pô, mas 24% vocês estão fora da casinha, vocês tal, porque não dá, porque todas as categorias estão fechando 5, 6, 5,5, 4,5. A pré-pauta exige um reajuste de 24%. E vocês falam em 24%. Então, deixar bem claro isso daí para todos, que quem constrói, até para os servidores que não participaram, né, que deixaram de participar, por isso que quem não participa delega, quem constrói, quem fala os números, o que deseja, quem debate e quem coloca e aprova são as pessoas que os trabalhadores que vão. Então, assim, os trabalhadores, cada um falou um número, acho que tinha 22, um outro falou 20 e tal, e valor de VR, tudo é os trabalhadores. A gente claro só põe no papel. Porque senão, os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Quem não participa pode esbravejar, mas não tem razão de nada. A não ser que justifique. Porque quando a gente acabou de postar numa das redes sociais, uma pessoa foi lá e falou assim, ridículo, não sei o quê, o sindicato decide pedir isso e depois aceita 4, 5, sei lá o que ele falou lá. Só que é o seguinte, o colega, não é que o sindicato decide pedir isso. Quem decidiu pedir isso são os trabalhadores que lá estavam. Se você acha que é um número absurdo, se você acha que é pouco, você deveria estar lá, pedir a palavra, todo mundo pode falar por 3 minutos, senão fica lá 3, 4, 5 dias. Mas todos aqueles que podem falar, tem alguns que se inscrevem e falam assim, não, eu já fui contemplado na fala do Guto. O Guto falou o que eu queria falar, então tira a minha inscrição. Então até vai rápido. A pessoa tem que estar lá, levantar a mão, falar, eu quero falar. Falar, pessoal, esse número aí não tem nada a ver. Ou esse número aí é muito pouco, a gente tem que pedir 100%. E assim depois a votação. Então, assim... a reivindicação inicial de reajuste salarial de 24%. Isso, 24%, baseado nas perdas salariais que foi no governo Guti, né? Tem 2 anos que nós tivemos reajuste zero, isso daí também ninguém lembra, né? Nós tivemos 2 anos de reajuste zero, graças ao ex-presidente, né? Que deixou a presidência no ano passado. Ele estagnou o salário dos servidores. É que as pessoas também não sabem disso daí, né? As demais categorias teve reajuste salarial, teve campanha salarial, era um momento difícil, momento de pandemia. Tinha Covid, né? Pandemia de Covid. Mas mesmo assim eles todos fizeram acordos e tal. Pá. E o servidor público ficou... Acho que podia ser pelo menos 1%. O servidor público ficou condenado a zero. Mas não foi só isso não, viu, Guto? Para a população saber, para sei que a audiência aqui é grande do povo, nós ficamos condenados ao tempo de serviço também. O nosso tempo de serviço durante os 2 anos, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses... Não conta para nada. A única coisa que conta. Até porque os servidores só para aposentadoria. Trabalharam muito. Então, principalmente da saúde. Só para aposentadoria. Então, da saúde, o que aconteceu? Um deputado federal... Os GCM, enfim, todos. Esses foram. O deputado federal Derrite, que hoje é secretário de Segurança do Estado de São Paulo, ele logo depois que o Bolsonaro fez isso, eu acredito que combinado, que ele era da base bolsonarista e tal, e ele fez um projeto de lei que contava o tempo dos policiais. E aí eles ficaram com vergonha. Eu acho que eles falaram, pô, mas só policial, né, meu? Pessoal da saúde, caramba, ficou... Aí eles foram e acrescentaram saúde também. Só que assim, mesmo assim, não, tudo bem, colocou a saúde, os policiais, concordo e tal, mas eu concordo, tinha que ser todos. Vamos, por exemplo, o pessoal que trabalhou no cemitério na época da Covid, trabalharam pouco ou trabalharam muito? Trabalharam muito e sob muito risco. Muito risco. E o pessoal da assistência social, que teve que fazer o cadastro único, que tinha aquele... Ou então todos que voltaram depois com o serviço acumulado, não faz sentido, né? Todos os servidores... O pessoal de obras, o pessoal de, por exemplo, Secretaria do Meio Ambiente, esse pessoal não pararam, não teve parada. Né? Que o pessoal fala, mas teve alguns servidores que ficaram de home office. Né, trabalhando em home office. Teve alguns que ficaram em home office. A grande massa, a grande maioria do serviço público não parou.
E os que ficaram em home office trabalhou mais, eu trabalhei mais. Eu prefiro na escola. Você tem uma diminuição no reajuste salarial naquele momento de Covid, é completamente razoável. Agora, aumento zero eu já acho um absurdo, e você não contar para o seu tempo de benefício ou de aposentadoria, isso aí tem que ser derrubado, esse tipo de atitude. Agora, além da questão salarial, a gente acha muito difícil, né? Até porque já há um acordo, não é um acordo que para esse ano é a inflação mais 1%? Mais 1%. Foi votado ano passado isso daí, então assim, é o que o Guti vai ter que partir daí. Ou, né, não sei qual vai ser o pensamento disso. Dar mais, pode? Claro que pode, deve. O mínimo é isso. O Almeida já fez isso no passado. A gente tinha fechado um índice de um ano para o outro e o Almeida melhorou. Um pedido nosso, ele melhorou porque tinha caixa e tudo mais. Mas assim, Guto, o governo Guti vai terminar esse ano. O governo Guti, ele sabe que ele tem ele sai com saldo negativo, principalmente naqueles que ganham menos. Então ele tem agora a grande chance de fazer justiça e não ficar como eu, Pedro, detalho o governo Guti. Eu detalho o governo Guti como o famoso Robin Hood ao contrário. O governo Guti, ele foi o Robin Hood ao contrário. Quem ganha menos, eu piso até esfolar. Os que ganham mais, ele foi mais generoso, né? Os que ganham um salário melhor, ele foi bem mais generoso. Acho que deveria haver tranquilamente. Um escalonamento do reajuste. Por exemplo, vou chutar aqui, tá? Não pode. Por exemplo, o servidor que ganha 10 mil reais, o aumento para ele é, por exemplo, 5%. O que ganha 1.500, que seja um aumento de 10%. Não pode fazer isso? Na minha, muitos não gostam. Os que ganham 10 mil vai me xingar. Não sei o que lá, você só pensa quem ganha pouco, e não sei o que lá, esse tipo de coisa. Mas assim, não tem como não falar isso, não tem como. Pode xingar à vontade, quem ganha mais pode xingar à vontade. Não tem como, enquanto eu tenho uma pessoa que ganha 25 mil reais, eu dar 10% de aumento para ela e ela vai ganhar R$ 2.500 de aumento. Enquanto eu tenho na outro lado um funcionário que é operacional, né, daqueles que eu fui, que a sua mãe também trabalhou comigo, e você ter 10% e representar R$ 140. Você está entendendo? Então a pessoa, é lógico. Aí continua o abismo social que nós temos no Brasil. Tem uns amigos que falam assim, você tem inveja, você queria estar ganhando o que ele ganha. Não, a questão não é essa. A questão que realmente é totalmente proporcional. Quando eu falo os que ganham mais, porque em Guarulhos tem uma lei chamada Lei de Acesso, que tem um concurso de acesso, que aquelas pessoas que ganham mais, eles fizeram esse concurso de acesso, né? E eles têm realmente uma valorização muito boa, mas boa mesmo, que a minha briga era que fosse para todos. E assim, o governo Guti, ele sempre ele atende, né? O pessoal briga lá, ele atende essas pessoas e atende muito bem. E assim, o sonho meu seria que ele atendesse também, por exemplo, assim, para a população de Guarulhos. Vamos lá, Guto Tavares, futuro edil dessa cidade. Eu que estou falando, eu posso, um dia, né? Você sabe quanto ganha o GCM inicial na carreira? Ele entrou, você, morador de Guarulhos, você vai fazer concurso para a Guarda Civil Municipal. Bom, o prefeito acabou agora de fazer um vídeo maravilhoso, parabenizou a guarda, né, colocou os guardas lá, tudo em sentido. Os guardas fizeram um baita de um trabalho nesse carnaval, né? Vou deixar aqui, né, toda a minha saudação à Guarda Civil Municipal de Guarulhos, porque eles fizeram um baita de um trabalho, entendeu? E é um trabalho lá, é lá no bairro dos Pimenta, é lá pegando moto sem placa, é carro roubado, né, no carnaval, é pessoa que está perturbando a paz dos outros, e os caras foram para cima, e o GCM de Guarulhos vai. Qual que é o salário inicial de um GCM? Então, vamos fazer todo esse negócio. Aí o cara anda armado, tal, o cara faz um baita de um concurso difícil, tem leis no concurso, fica 6 meses numa escolinha, né, tiro, vai andar armado, uma arma de fogo, farda, a gente sabe como tá a marginalidade aí por aí e tal, e aí beleza, e aí o Guti vai deixar eles com salário inicial de R$ 2.300 e R$ 2.304. É isso. Aquele cara que o Guti está parabenizando naquele vídeo lá, ele foi para a rua, ele ganha R$ 2.304. É o salário inicial dele. E aí eles falam assim, mas hoje nós temos os guardas, mas tem poucos guardas que ganham isso. Os caras têm 20 anos de guarda, os caras têm 25 anos de guarda. Então os caras têm uma carreira. Mas os que entraram agora, então, o salário inicial é R$ 2.300. R$ 2.300. Aí o cara tem muito tempo na guarda. A polícia militar também é baixo, viu?
Mas não é 2.304. Não, um pouco Só para mais, você mas ter também uma é baixo. ideia, parece que eu vim aqui falar dos guardas, mas daqui é um dos assuntos que me revolta. Eu gostaria que o Guti assistisse isso daqui, Guti. Você sabia disso, Guti? Você faz aqueles vídeos tudo bonito, e a guarda no Natal, não vamos deixar o tá. Agora foi pra rua, pegou, né? Pegou na unha. Pegou na unha, quando eu digo pegou na unha, pegou quem estava cometendo crime. Moto sem placa, escapamento barulhento, colocando a vida dos caos outros. na cidade. Colocando a vida das pessoas em risco, porque um cara desse sai correndo com a moto quando vê uma viatura da guarda, atropela uma criança, atropela eu, atropela você. Então ele faz todo aquele show pirotécnico agradecendo os guardas e paga o inicial, o pior inicial do Alto Tietê. O pior inicial do Alto Tietê. Foi falado, era só ele pegar a mão na consciência dele e falar, vou fazer um vídeo com aqueles caras, então, e vou pelo menos arrumar isso daqui, pegar pelo menos a média, pega o inicial do guarda de Arujá, fala assim, eu vou colocar o inicial do guarda de Arujá, porque não é justo. Quanto é o de Arujá? O GCM está 6 alguma coisa. De Mogi também 4 e alguma coisa. Você está entendendo? Então, pela pujança econômica que tem a cidade de Guarulhos, o orçamento para esse ano é 7 bilhões e meio. Mas não pensa no servidor. Precisava valorizar mais o GCM, né? É um governo que vai acabar, questão salarial. Em nenhum momento pensou no servidor. E ainda tem a outra. Como é que está o piso dos professores? Abaixo da lei federal também. O piso virou teto. No governo Guti, o nosso piso virou teto. Entendeu? Eu tentei, o sindicato tentou de todas as maneiras possíveis conscientizar as pessoas sobre isso. Nós tivemos uma greve no ano passado por 4,5% só para pagar o piso, pois o governo Guti pisou 10 dias em cima da cabeça do professor, pisou em cima da cabeça da gente. Foi até as últimas consequências, ameaçando cortar ponto, fazendo tudo quanto é um inferno para não pagar o piso. Então você, pai, mãe, volta às aulas, né, vai mandar a criança para lá, são 120 mil crianças na nossa rede, fique sabendo que o governo Guti não tem a disposição, a humildade, a vontade de pagar o piso nacional. Eu acho que ele não paga o piso nacional porque foi do PT, né? O piso é do PT, ele é contra o PT, então não paga o piso porque o piso era do PT. Mas isso não depende de uma aprovação da Câmara Municipal também? Recebe dinheiro federal. O dinheiro vem a verba do Fundeb. O que ele está praticando? Ele está praticando o que todas as prefeituras e governos de direita desse país vêm fazendo. Ele pega só aquelas pessoas que estão recebendo abaixo do piso e pagam um abono. Paga um abono para essa pessoa. Só que aí desfavorece a carreira da pessoa. Um professor que tem 20 anos na rede, 20 anos, ele tem evoluções na rede. Você está entendendo? Você entende o que eu estou falando. Então ele entregou uma pós-graduação, ele entregou cursos de extensão durante esses 20 anos, ele fez até um doutorado, tem professor de um monte de doutor, fez doutorado. Então ele evoluiu na carreira, entendeu, Carlinhos? Então quem tem 20 anos, pessoal, estou falando com a cara que ela está aqui, senão o pessoal pensa que eu estou louco, entendeu, Carlinhos? Olha para o lado e fala, tá doido. Então esse que tem 20 anos, realmente ele não recebe mais do que o piso, porque ele já está lá na frente da carreira. Quando ele não atualiza, que nem a referência 1A é o piso, 4.500 e alguma coisa. Eu tenho que colocar no cara que entrou hoje. O cara que entrou hoje, o piso é 4.500 e alguma coisa. Se eu entreguei, que nem agora eu entreguei uma pós-graduação, eu vou para outra referência, é já 4.600 e alguma coisa. Quando ele não faz isso na tabela, ele faz o quê? Com que as pessoas que estão lá em cima, que tem 20 anos nesse negócio, 25 anos, você está entendendo? Ela joga ela lá para baixo. Mas você acha que haveria caixa para isso? Claro! Oxe! Sabe quanto que é dessa vez? 2,78. 2,78. É um índice baixo. Não, e como é que está aqui? Não dá Para um milhão. a gente seguir com a pauta aí, como é que está a questão da gratificação para os coordenadores? Então, esse daí eu vou dar um mérito para os professores, né, coordenadores, e para o secretário de Educação, Alex. Vamos assim, a pessoa falar assim, mas dê a César o que é de César. Eu não tenho problema nenhum de xingar, e não tenho problema nenhum de elogiar também. Isso daí era uma pauta que foi levada para o Alex concordou, o Alex entendeu que esses professores coordenadores têm uma atividade muito diferenciada e que 17% realmente estava pouco, e inclusive ele percebeu que o quê? Ele percebeu que todos os coordenadores não ficavam na coordenação.
porque não estava valendo a pena. Então ele tinha um rodízio. E para a coordenação pedagógica, é bom que você tenha o coordenador firmado naquela unidade escolar com aquele grupo, né? Que é um coordenador que conhece a comunidade, sabe a realidade da comunidade, sabe como preparar, né? Como dizia Paulo Freire, não adianta você ensinar que a uva, o U da uva e tal, se você não ensinar quem produz a uva, da onde é e tal. Então, que até a crítica da cartilha suave, que era o Zé da Zabumba, mas eu também não sabia o que era Zabumba, eu fiquei aqui com o Zé da Zabumba, até eu ver uma Zabumba, mais ou menos isso. Então, assim, pessoal, a gente tem que dar a César o que é de César. O Alex, né, concordou, o Alex fez um esforço e tal, para tá contemplando essa gratificação dos coordenadores, que hoje, pessoal, a coordenação para me ouvir, hoje está na Procuradoria o projeto de lei, que eles têm que passar, né, pelo aquele pente fino. Amanhã eu já vou estar cobrando lá na Procuradoria, eu tenho que falar com os procuradores lá, para estar adiantando, para mandar para a Câmara Municipal, para aprovar logo para o pessoal receber. É isso, cara. Aliás, eu falar em procuradoria, eu soube que a prefeitura pensou em criar um concurso para procuradores públicos, mas os procuradores públicos não permitiram, vamos dizer assim. Mas saiu o edital. Vamos apurar, vamos trazer mais. Saiu o edital. Chegou a sair? Saiu 12 vagas. Então tá aprovado. O edital saiu, o pessoal vai fazer a inscrição, vai. Bom. Então, informação nova aí, né? Vamos apurar durante agora essa volta do carnaval para ver em que pé tá isso. Agora, Pedro, além da questão salarial, uma campanha... Mas eu tenho que cortar, senão eu apanho depois. Uma fala, eu vou tentar ser breve, cara. Aí, ó, para falar, Pedro, ser breve é da hora, né, cara? Vamos lá. Só para você ter uma ideia, do governo Guti a herança maldita. Isso chama herança maldita do governo Robin Hood, né? Tira de quem tem menos, tira muito de quem tem menos e dá para empreiteira, dá para não sei quem, dá para todo mundo, abre os cofres para todo mundo e tal. Hoje, o operacional da prefeitura, ele ganha quase um salário mínimo do país. Ele está ganhando R$12 no salário mínimo. Então, você, morador, saiba que aqueles 4 mil, acho que é 5 mil trabalhadores que estão na rua, plantando coqueiro. Eu falo muito plantando coqueiro porque eu sou oriundo do plantar coqueiro, né? E é aquele que você vê na rua, tá na prefeitura, aqueles que limpam e tal, eles ganham um salário mínimo. O salário base hoje deles é um salário mínimo. Eles só não ganham um salário mínimo por causa da carreira, como eu falei para vocês. Tem 20 anos na prefeitura, então tem décimo, tem progressão horizontal, tem algumas coisinhas. Isso também foi falado para o governo Guti durante 4, 5 anos. Tentei falar com o secretário de governo americano sobre isso, porque ele é oriundo, ele foi trabalhador braçal do SAI, né? Eu falei até que seria uma ótima bandeira para ele. Eu falei, você foi entrou no serviço público assim, irmão. Você entrou assim, você esqueceu, mas você entrou assim. Você era trabalhador braçal do SAI. Esse pessoal, hoje você está em outra, né? Você está em outra vibe, você é secretário de governo, já é aposentado, tá bem pra caramba. Mas esse pessoal está ganhando um salário mínimo. E vocês não estão fazendo nada. Inclusive está na nossa pauta de reivindicação criar um piso na prefeitura. Eu ia te perguntar isso, porque além da questão do salário, né, que quando você pensa em campanha salarial, o trabalhador, a primeira coisa que ele quer saber é quanto que vai aumentar o salário. Mas tem outros benefícios que também podem melhorar, né? Tem essa um questão do coisa. braçal, aí eu vou concordar contigo em relação ao salário muito baixo. Precisava, sabe, chegar ali algo em torno próximo, pelo menos a 2 salários mínimos, porque a realidade do país hoje, a realidade da cidade, quem consegue viver com o salário mínimo? É o que a prefeitura de Guarulhos com 7 bi paga. É isso que ela paga para o trabalhador braçal. Essas pessoas foram esquecidas no governo Guti. Em todo momento o sindicato cobrou, eu não tenho a caneta, avisar meus amigos braçais. Se eu tivesse a caneta, vocês não estariam ganhando isso. E não sou candidato a prefeito, sou candidato a nada. Você está entendendo? Não estaria ganhando isso. Até porque tem como fazer, tem sim como fazer. Mas sabe por que não faz? Porque essas pessoas, vou até pensar agora na Vai-Vai, na escola de samba Vai-Vai, tinha uma frase escrita lá, não somos invisíveis. Para a administração, vocês são invisíveis. Vocês são invisíveis. E não é para o sindicato. O sindicato coloca isso em pauta toda vez. Eu tentei falar com todo mundo, eu falei para todo mundo, eu falei para o secretário de gestão, falei, é um absurdo, meu. Senta e põe a mão na consciência. Guti, senta e põe a mão na consciência. Essas empresas que você contratou para colocar no lugar da Proguaru, nenhum deles, ganha o que você paga para o seu ajudante. Você paga mais para o ajudante da terceirizada que chegou agora. Não que esses trabalhadores não mereça ganhar muito mais ainda, que eles também ganham pouco. Mas o negócio é tão absurdo que tem que falar isso, que parece que eu estou falando assim, já vem um, que agora tem que tomar cuidado com o que fala, né? O presidente falou que a pessoa tinha que estudar
né? A pessoa tinha que estudar, porque não podia ser ajudante, e já estão falando que ele é contra o ajudante. Então já vão falar que eu sou contra o trabalhador terceirizado. Teve alguma novidade? Tem alguma novidade? Tem. A novidade é a seguinte, o André perguntou, né? O doutor Marcelo tá... Porque vocês sabem, né, gente? Foi noticiado pela cidade, eu acho que até aqui no Radar de Notícias, o Guto também falou sobre o contrato que o prefeito tinha feito com o escritório lá em Brasília, que é um escritório da galáxia, né? Como diria o Capitão Nascimento, a outra frase não pode falar. Mas, assim, pagou R$500 mil, né, para os caras entrar no processo e tal. E aparentemente o doutor Marcelo parece que ele teve êxito, sim, mas só que a liminar continua valendo. Inclusive, nós entramos no processo, estamos cobrando a multa diária que tinha, se eu não me engano, era 5 mil por dia, estamos cobrando, né? E o doutor Marcelo está avaliando porque eles estão usando uma decisão de demissão coletiva. E assim, pelo menos o que o doutor Marcelo falou, ele está fazendo um estudo para a gente cobrar. Tem como cobrar, falar tem como, a pessoa fala tem certeza, né? Mas o doutor Marcelo está vendo a viabilidade que na pior das hipóteses, a gente está cobrando uma indenização para esses trabalhadores, né? Que foi, não sei o valor dessa indenização, o doutor Marcelo está vendo, mas vai sair dos cofres públicos, né? Ricardo Chabi, abraço Guto e Pedrão, o STAP sempre lutou pela categoria. Conte sempre com o apoio dos metalúrgicos. O Ricardo, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos na audiência. Agora eu ganhei o dia, aí, cara. Daniela Deamo, cozinhas terceirizadas, hospitais terceirizados, um monte de professores contratados. Agora já estão falando em terceirizados nas UBSs. Como fica a nossa aposentadoria sem o servidor para contribuir? Daniela Deamo, colocando aqui a sua preocupação. Mais comentários aí, produção? É isso. Boa noite, Pedro. Alguma notícia sobre a Casa para Guaru? Ele já respondeu, André Santos. Mais comentários. O que faz a negociação ser vitoriosa ou não é a participação da categoria. Ô Pedro, 18h57, estamos caminhando aqui para encerrar mais essa edição do Radar de Notícias, temos 3 minutinhos. Eu ia te perguntar isso, cara. Como é que você avalia a participação do servidor durante as movimentações do sindicato? Por que não se viu uma grande mobilização, já que são perto de 25 mil, 20 mil servidores? Porque eu tenho para mim a percepção que se metade desses servidores decidem participar de uma movimentação, numa campanha salarial, a pressão sobre a prefeitura é muito maior, né? Você perguntou, você respondeu. O Guto agora matou. Guto, a gente faz o possível e o impossível. A gente foi em todos os departamentos da prefeitura e colocou cartazes, porque tem muitos departamentos que a gente não consegue falar. Eu não consigo falar, muito difícil falar numa unidade de saúde. Você que anda bastante por aí, né? Você é jornalista, você fazia... Não sei se está fazendo ainda, mas você fazia muito... Não tem como separar ali não tem como parar o atendimento com as pessoas. Mas assim, nós colocamos cartaz com data, eu fiz vídeo em porta de unidade básica de saúde, o Rogério, teve a formação dos professores, a gente tentou bastante formação, falar com os professores. Não tem um que não está sabendo que não tinha. A Vivi falou ali... Mas por que você acha que não participa tão satisfeitos? Eu não sei. Eu tenho duas situações. E uma me deixa feliz. É que confia demais em mim. Porque, né? Porque em rede social, nossa, eu queria que aquela vontade da rede social de criticar o sindicato, critica, e fala, e critica, mas não participa. Cata toda essa crítica, eu até brinquei na assembleia que nós tivemos da Criar a Pauta, né? Tinha um pessoal lá que não gosta de mim como pessoa, não sei nem o que é como pessoa, não sei nem o que é, mas não gosta. Aí eu até brinquei, eu falei, cara, faz o seguinte, se tiver mais uns 500 que não gostam de mim, fala que eu vou estar segunda-feira, a partir das 17 horas, lá no Paço Municipal, na Avenida Bom Clima, número 90. Arruma uns 500 desses caras e fala que vai me pegar lá, que aí vocês vão pra lá, e aí vai ter 500 lá no Paço Municipal, não que eu vou enfrentar 500, porque daí eu saio correndo e os 500 ficam lá, cobrando a pauta. Ó, 18h59, só pedir uma parte aqui, vamos encerrar a transmissão na TV Guarulhos, muito obrigado pela sua audiência que está na TV, se quiser continuar acompanhando o papo aqui, vem para o Facebook ou para o YouTube, vamos seguir aqui mais 5 minutos. Pessoal, produção, tem uma pergunta da Sandra Amadeu aí, relacionada à dengue, se puder colocar, coloca aí, que o Pedro está aqui. Pessoal, o Facebook não está entrando nas perguntas. Eu sei que muita gente depois vai falar, pô, Guto, você não coloca as perguntas, porque não sei o quê. Manda no YouTube, ou então, perdão, mas hoje, especialmente o Facebook deu um probleminha pra gente no início, mas eu vi que tem muitas perguntas aqui. Fica até a sugestão pro Pedro Zanotti, o pessoal da comunicação do STAP,
acessar depois essa live lá no Facebook e se posicionar, responder algumas questões que estão chegando por lá. 19 horas, pontualmente. Agora, Pedro, eu vou te perguntar, até porque tem relação, e você, como representante de uma entidade de classe, como é o Sindicato do STAP, como é que você está observando a questão eleitoral? Esse é um ano que tem eleição, né? Eu sei que o sindicato, o foco principal do sindicato, todos eles têm que ser a defesa da sua categoria. Isso também passa por uma questão política, claro. Como é que você está observando esses movimentos políticos aí da cidade? Temos muitos pré-candidatos, o Americano, o Jesus, o Xerife do Consumidor, Lucas Sanches, aí você tem o Alencar, o Eloy Petar, o Márcio Nakashima, mandar um abraço para a Luciene, que eu vi que está na audiência, o Márcio Nakashima, pré-candidato a prefeito, você tem o Martelo, pré-candidato a prefeito. Franco Correia também, Franco Correia, pré-candidato a prefeito, enfim, várias lideranças políticas são pré-candidatos a prefeito. Como é que você está observando isso, considerando o quê? Pelo pouco que eu acompanho da política local, e é pouco tempo mesmo, eu passei a acompanhar a política a partir de 2009, 2010, se você for considerar, não é tanto tempo assim. Mas eu percebia nas eleições que o servidor tinha certa preferência. Eu percebi à época uma certa preferência do servidor com o Almeida, com o Eloy lá atrás, com o Guti, nossa, uma preferência assim, muito considerável. Mas nesse processo eleitoral não estou notando o servidor público, aliás, não sei se você sabe, eu sou servidor público também, estou cedido da prefeitura para a Câmara, mas também tenho esse histórico de servidor público, também braçal, né? Mas eu não percebo nesse momento o servidor público simpático a nenhuma dessas candidaturas assim com força. O que você tem sentido? Eu quero acreditar, do fundo do meu coração, de que acordamos. O servidor acordou. Ele acordou no sentido de que não dá para ir no oba-oba, né? O STAP, eu não coloco um posicionamento porque, com uma amiga minha da diretoria, sempre fala o seguinte: o STAP, se colocar a favor do candidato A, B ou C, a gente está escolhendo o patrão. E escolher o patrão é complicado, porque o patrão depois ele vai virar as costas e aí nós seremos cobrados. É cacete nele. Então, mas aí todos vão apanhar igual na medida do possível. Agora, assim, o que nós podemos falar, e eu falo, né, eu acho que os outros diretores também, na medida do possível, vão falando, é orientar os servidores, não orientar o voto, né, que quem sou eu para orientar o voto de alguém? Mas se o candidato já fala que ele é apoiado por certa pessoa que falou que trabalhador tem que ter menos direito, e você vai votar nele e depois vai nas redes sociais falar que o sindicato não presta, então falta coerência total. Se você vota no cara que é apoiado por A ou B, ou que ele segue a mesma ideologia do outro cara, e a ideologia do outro cara é terceirizar tudo, o cara fala que vai terceirizar tudo, e você é servidor, você está entendendo? Então, eu só peço isso, que aí é um pouco de coerência por parte do ser humano. Se eu sou do futebol de várzea, e aí tem um candidato que diz, eu vou acabar com todos os campos de várzea, aí eu vou lá e vou votar nele. Não vou, aí não dá, né? Então, assim, então é para tudo isso na vida. Você está entendendo? É para tudo isso na vida. Então, o servidor falta o que teve lá atrás. Até aconteceu com o Ciro, lembra? Que ele falou da Patrícia Pilar na época. Falou, a minha mulher serve para dormir comigo e tal. As mulheres juntaram de uma maneira, falaram, não, os caras estão rebaixando a gente. Então, nós não vamos... Eu queria que o servidor fizesse o mesmo. Não, esse cara é a favor da terceirização. Ele foi escolhido pelo candidato que fala que o servidor não presta para nada, que tem que congelar, tem que fazer tudo para o servidor. Então, cara, eu vou fazer o seguinte, nesse candidato eu não vou votar. Volta da Sandra Amadeu ali, que a gente até comentou de fazer a leitura. Ó. Guto, pergunte ao Pedro sobre a falta de ACE, agentes de endemias. Piada pronta, tá fazendo falta a ACE, não tô vendo mais a ACE, né? Ninguém sabe onde tá. Falta de ACE, agentes de endemia, para dar conta do surto da dengue. Não deveria chamar mais agentes? Sei que está muito abaixo do que deveria devido ao deslocamento desses em outras secretarias, cartório, fórum, enfim. Assim como acontece com atendentes SUS. Para encerrar, Pedro Zanotti. É isso que a Sandra está falando, é uma vergonha. É uma vergonha. Até esses contratos, eu não consigo entender porque a prefeitura, faltando funcionário, continua cedendo
funcionário para cartório eleitoral, para o Tribunal de Justiça, para a delegacia, sabe? Se fosse assim, tem funcionário sobrando à vontade, eu não consigo entender isso. Nós vamos cobrar, nós estamos com a contratação, nós conseguimos cobrando, negociando, né? O Rogério faz parte de um grupo de trabalho, o Rogério é o secretário-geral do sindicato, e a Viviane também, o Serginho, fazem uma parte de um grupo de trabalho de discussão com a saúde. E ali nós conseguimos avançar na contratação de prático de farmácia, inclusive de atendente SUS, que estava defasado, muito defasado. Várias áreas precisam. Eu percebo também todas, agentes de trânsito. Também, todas. Os agentes teve concurso agora. Então, é aquilo. Não valorizou o salário, não contratou, acabou com a Proguaru, contratou terceirizada à vontade, que também não faz o que deveria fazer, deixa muito a desejar com os trabalhadores. Cadê a Sônia? Atrasa salário, atrasa VR, atrasa tudo. Sônia Souza aqui, só para colocar a última comentário dela, não é nem uma pergunta, é um comentário. Guto, não, já foi. É muito difícil nos tempos em que existem perseguições em alguns setores, mas é preciso a participação dos servidores para mudar tudo isso. Pedro, 17 horas, a grande maioria não saiu do serviço. Bom, a Sônia deve estar problematizando aqui o que eu perguntei ao Pedro, que é a falta de participação que eu percebo de boa parte dos servidores públicos nas assembleias, até porque o sindicato, vocês têm que entender, ou pelo menos eu posso estar errado, mas eu entendo o sindicato como os servidores públicos. O sindicato não é uma entidade apartada, ele tem que representar o que a maioria do servidor público decidir. Então, e até uma área que você tem uma estabilidade também de função, de não ser demitido, né? Acho que eu deveria ter mais participação sim do servidor público, seja para apoiar quanto para cobrar também o sindicato nas pautas que eles não achar que estão adequadas. 18h07, Sobre as Pedro. 17 horas, eu acredito, não tenho certeza. Eu acho que ela não participou da Assembleia, com certeza, porque daí ela ia entender. Não é às 17 horas, é a partir das 17 horas. A partir das 17 horas, a diretoria do sindicato vai estar lá no Paço Municipal, com o caminhão, colocando as faixas, som ligado, já fazendo algumas falas, né? Os trabalhadores operacionais começam a sair às 16 horas, os outros trabalhadores começam a sair às 17, alguns trabalhadores saem às 18 e alguns professores às 19. Então nós vamos fazer esse ato, com certeza, tiver milhares de pessoas, passará das 19 horas, né, e é um ato contínuo, então a grande maioria não saiu. Provavelmente porque lá na Assembleia a gente explicou por que seria a partir. O a partir é começar aquilo ali, mais ou menos igual o carnaval. O trio elétrico chega às 10, né? Aí vai até às 16 horas. Pedro, mais algum ponto a destacar nesse minuto final? Cara, é isso, você destacou tudo, mano. O Guto não deixa eu falar. Olha, cara, o Guto não deixa eu falar. Quem não deixa eu falar é o Wagner Freitas, viu? Dá um abraço pra você, Wagner Freitas. É isso, cara, eu preciso da participação de todos, não adianta, não tem super-herói no serviço público, não tem super-herói dirigente sindical. Se alguém falar pra você assim, se eu estivesse lá, eu conseguiria. Não conseguiria nada, é mentiroso, não conseguiria nada. Só consegue quem tiver lá, A ou B, ou Pedro ou Paulo, ou João ou José, se tiver a participação efetiva dos servidores, tiver a participação. O dirigente sindical, o papel meu e dos demais, vou falar resto da diretoria, senão eu apanho no sindicato. Os demais diretores, se vai falar resto da diretoria, os demais diretores do sindicato é o quê? É dar orientação para os trabalhadores, é conhecer as leis, é falar o que pode, o que não pode, o que está correto, o que está incorreto. Porque, inclusive, no serviço público, Guto, a gente enfrenta hoje, eu acho que deve ser um pouquinho também como é que se diz, do efeito fake news. No serviço público tem muita gente falando muita coisa e dando como verdade, isso aqui é certo, isso é porque agora, isso aqui foi assim, e é tudo mentira. Então a gente tem esse papel também, ficar desmentindo, isso não é verdade, não foi assim, e até um papel cansativo. Mas a maioria dos servidores sabe disso. Tá certo, muito obrigado pela sua presença, Pedro. Mandar um abraço aqui, o Ricardo Melquiades te mandou um abraço. Amanhã estará conosco o Valdomiro. Um abraço, Ricardão. O Guto tá deixando eu mandar um abraço pra você, não. Valdomiro Ramos estará conosco aqui, ex-vereador, vai trazer aqui uma reflexão para o Radar de Notícias. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.